Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. E hoje vamos continuar agora no capítulo 2, artigo 3 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos falar um pouquinho da Sagrada Escritura, essa que é um dos três pilares da Igreja Católica Apostólica Romana, que é acompanhada da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Falando da Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica, nesse artigo 3, ele vem nos dizer de como ela foi inspirada pelo Espírito Santo através de todos os seus escritores e também que pelo mesmo Espírito ela deve ser interpretada. Então, a Igreja ela tem essa missão de interpretar a palavra viva que muda em cada tempo, atualizando-se nela mesmo para poder passar a mensagem clara de Jesus para nós, sem interferir, lógico, nos ensinamentos de Jesus, mas assim como Jesus falava por parábolas para aquele povo entender, também hoje a igreja ela nos ensina a ouvir a palavra e entendê-la da melhor forma possível, para que nós possamos ter a mensagem divina, a revelação divina clara em nossos ouvidos, para que ela caia muito bem em nosso coração e nós consigamos então trilhar um caminho baseado na palavra de Deus. Então, a partir também do Concílio Vaticano II, a palavra de Deus, a Bíblia, né, nós começamos a ter mais acesso a ela, então os leigos passam a conseguir ler a palavra de Deus, a ter ela junto de casa para poder ter esse conhecimento mais próximo, mais íntimo, poder ler essa palavra. Então aí também cabe aos leigos, a nós, também ler a palavra de Deus com todo o respeito e com a atenção adequada na qual ela merece e interpretando ela também através daquilo que o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração, sempre tendo como ponto principal sermos atentos, obedientes ao Espírito Santo de Deus e nunca interpretar a palavra de uma maneira tendenciosa para aquilo que nos é oportuno, para aquilo que nos é mais favorável. Então tem que ser levado a sério, apesar de nós termos com facilidade a palavra de Deus e já se faz costume ter a Bíblia dentro de casa, nós precisamos lê-la com muito respeito, com muito carinho, com muita admiração, porque ela é sim o Verbo encarnado, ela é Jesus encarnado, é onde contém toda a revelação divina, então ela tem a sua eficácia quando a gente lê. Então por isso nós precisamos ler com muito carinho, com muito cuidado. E no Concílio Vaticano II, então, eles vão nos apontar três formas, né, de interpretar a palavra, que é prestar muita atenção, porque por mais diferente que sejam os livros, desde o Antigo Testamento até o Novo, pode ser que se a gente olhar com um pouquinho de falta de atenção, nós vamos achar que são livros desconexos um do outro, mas nós temos que lembrar que a palavra de Deus ela é uma só, do começo até o fim, né? Então, desde Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus ela é uma só. Então, esse é o primeiro ponto ao qual nós precisamos prestar atenção para poder ter uma leitura boa da palavra. Sempre ter em mente que ela é uma coisa só, ela é uma palavra de Deus inteira. Elas não são coisas separadas que cada uma vai servir para um momento específico, não. A palavra de Deus ela é toda uma coisa só. O segundo ponto é interpretar a palavra a partir da tradição viva da igreja, ou seja, o magistério, ele vai interpretar a palavra de Deus, ele vai orientar o povo de Deus, baseando na escritura e na tradição. Então, nós temos que continuar essa interpretação, junto com a tradição viva da igreja, e não ter uma interpretação particular, individualista da palavra de Deus e achar que aquela interpretação foi única para mim e que sai fora da doutrina da igreja, sai fora das tradições da igreja, sai fora daquilo que o Senhor mesmo ensinou para os apóstolos. Então nós temos que interpretar a palavra dentro da tradição da Igreja Católica e não interpretá-la de uma forma muito pessoal, íntima. É claro que a palavra de Deus, quando a gente ora com ela, ela vai falar coisas para nós, que é para o nosso bem, a nossa conversão, a nossa santidade, respostas que nós estamos esperando, mas é uma coisa bem íntima para cada um, e não para a gente sair disseminando palavras, interpretações que a gente tem, a partir, às vezes, de pequenos trechos da Bíblia, né, lendo de uma forma bem ali focada num período, num trecho, em um livro, e sair, né, propagando essa mensagem que nós estamos pensando ter tido uma interpretação diferente, nova, especial, e nós temos que tomar muito cuidado com isso.
Por isso a importância de estar em unidade com a igreja. O Senhor vem dizer para nós que Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Então é uma coisa só, tem que ser uma unidade. A partir do momento que a minha interpretação ela sai fora do corpo místico de Cristo, ela é uma interpretação perigosa e não deve ser passada para frente. E em terceiro, nós precisamos estar atentos à anagogia da fé que tem nas palavras de Deus. Então, assim, o que é uma anagogia? É a interpretação espiritual dos textos. Por exemplo, chegar à Terra Prometida no Antigo Testamento, hoje é para nós uma interpretação espiritual de chegar ao paraíso, de chegar ao céu. Então temos sempre que estar atentos a essas analogias que a Bíblia coloca para nós e nós temos que interpretá-las, ser docilmente ali com o Espírito Santo, né? Ser ali abandonados no Espírito para poder ter essa interpretação correta daquilo que diz na nossa vida espiritual. A palavra de Deus também, ela tem os seus sentidos da Escritura, né? Que o Catecismo da Igreja Católica vem nos dizer 4 sentidos da Sagrada Escritura, que é o sentido literal, que é de fato o que aconteceu, né? A gente lê o texto e vê o que aconteceu e entende que aquilo foi um fato, e aquilo então é a leitura, né, literal do texto da Palavra de Deus. Então você lê e você entende que é um fato, que é um acontecido, e você entende o que aconteceu naquele tempo. E tem o sentido também alegórico, que é para adquirir uma compreensão mais aprofundada dos acontecimentos. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. Ele nos leva a uma leitura alegórica do batismo, né? Que é da passagem da água, né? Do homem velho para o homem novo. O povo de Deus que estava escravizado, ele passa pelo Mar Vermelho e se torna um povo livre. Então, o homem velho que passa pelo batismo, ele se levanta um homem livre, um homem novo. Então, essa é o sentido, é a leitura, né, de uma forma alegórica. Também tem o sentido moral, que é justamente o que deve conduzir a nossa vida de uma maneira justa no nosso agir, no nosso pensar, no nosso querer. Então, a palavra de Deus, né, ela nos orienta de uma forma moral. O que é certo, o que é errado, né? A igreja, desde o começo dos tempos, desde os primeiros séculos, ela é a principal ali orientadora moral da humanidade. O que é errado, o que é certo, tem como berço, tem como fonte a Igreja Católica Apostólica Romana. E também tem o sentido anagógico, que é a interpretação daquilo que nos leva ao que vai nos levar à palavra. Então, eu tenho ali, por que eu vou seguir esse sentido moral da palavra? É porque essa palavra vai me levar a algo eterno, vai me levar ao paraíso. Então, nós também temos esse sentido anagógico, que são as realidades com significação eterna. Por exemplo, quando Moisés ele levanta a serpente no deserto, quem olhasse que tivesse sido picado pela cobra e se arrependesse seria curado. Então também nós, quando nós olhamos para a cruz e vemos Jesus ali crucificado, se nós nos arrependermos, nós seremos salvos. Então todos esses sentidos, eles são colocados para nós através do Catecismo da Igreja Católica para uma compreensão certa da palavra de Deus. Então tem todos esses sentidos que nos levam a interpretar a palavra de uma forma correta. E o cânon bíblico, né? O cânon bíblico é essa aqui, né? O cânon bíblico foi determinado pela igreja, né? Quem disse que tem que ter 4 evangelhos é a igreja. Quem disse que começa com Gênesis e termina com Apocalipse foi a igreja. Então a igreja determinou que o cânon da palavra de Deus, das Escrituras, ela seria composta por 46 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E do cânon da Igreja Católica, nós temos como o coração dela os 4 evangelhos, porque vão dizer ali especificamente sobre a vida pública de Jesus. Esses 4 evangelhos, eles têm ali uma veracidade histórica por causa dos fatos que foram comparados dos 4 evangelhos. Então, ali falando da vida de Jesus e lendo os 4 evangelhos, a gente pode ter certeza que de fato aconteceram todas aquelas coisas, porque são comprovados historicamente, né, estudados em períodos diferentes. Podemos dizer, então, firmemente que os 4 evangelistas foram fiéis ao escrever o evangelho e passar ali o que Deus ensinou, o que Jesus ensinou. Também temos a tradição oral, que depois que Jesus ensinou os apóstolos, né, Jesus morreu, ressuscitou, e aí então começa a ser transmitida oralmente todos esses ensinamentos que Jesus deu aos seus apóstolos. Então ali também tem uma verdade ali garantida, porque foram fiéis àquilo que eles aprenderam de Jesus. E também os evangelhos escritos. Então, por fim, chegamos à palavra mesmo escrita, que os próprios evangelistas, né, escreveram as cartas,
sendo ali guiados e cuidados pelo Espírito Santo para não perder nenhum detalhe e não sair fora daquilo que realmente aconteceu. Então, essas foram algumas das características da Sagrada Escritura, de como elas foram escritas, de como nós podemos confiar no que está escrito, da maneira que nós temos que tomar cuidado ao lê-las e interpretá-las, sempre pedindo o auxílio do Espírito Santo, sempre fazendo um momento de oração, de entrega, de renúncia, para que a gente possa ler a palavra de Deus sem ali pré-julgamentos, com ideias já pré-formadas, querendo desviar a palavra para o nosso meio pessoal, para as nossas vantagens, para que a gente possa ali, às vezes até não sei de dizer, de pensar algo diferente fora da caixinha, que nós temos que tomar esse cuidado para respeitar essa Sagrada Escritura e aproveitar que nós temos ela em mãos e poder beber de toda essa graça, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo falando com cada um de nós, né? Quando nós abrimos a palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo que fala com cada um de nós. E quando lemos, ouvimos e meditamos, o Senhor tem a nos ajudar com essa palavra, tem as respostas aqui na palavra, é o nosso manual, é o nosso socorro, é o nosso auxílio e é uma das colunas da Igreja Católica. E é por isso que ela está de pé até hoje. Depois de tanto tempo, tanta luta, tantos desafios, ela ainda está conosco, porque ela é de Deus, é vontade de Deus e é palavra de Deus dentro dos nossos corações, que sai através da palavra de Deus. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, para os grupos no WhatsApp, incentivem aí um estudo, uma conversa, um bate-papo legal aí sobre o que vocês acham. Eu aconselho vocês a comprarem e ir estudando junto, anota, escreve, pega um caderno, vamos fazer esse estudo do Catecismo da Igreja Católica, nos tornar pessoas com uma fé mais autêntica. Amém? Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.